Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo porque eu quero compartilhar algumas dicas, algumas ideias para o momento da contação de histórias. A contação de história, ela nem sempre precisa do apoio do livro. Poxa, mas aí como vamos contar histórias sem livros? Pois bem, usando a imaginação. Nós podemos contar histórias que nós já conhecemos desde a época do nosso jardim de infância. Mas e quando essas histórias se findarem? Aí nós temos que usar mesmo a imaginação. O que nós não podemos é parar de contar histórias. Seja um contador de história para a sua criança. Use a sua imaginação. Deixe a sua imaginação fluir e convide a sua criança para viajar nesta aventura. Bom, através da contação de história, nós podemos desenvolver muitas habilidades na criança e podemos também ensiná-la que existe um momento de ouvir, que existe um momento de falar. Podemos desenvolver a oralidade, a imaginação e ampliar repertórios. Enfim, contação de história é tudo de bom. E como iniciar a contação de história? E quais materiais usar? E como preparar esse ambiente? Onde eu vou contar a história? Bom, nós podemos contar a história na sala mesmo da nossa casa. E aí nós podemos comunicar às nossas crianças de que naquele dia haverá a contação de história. E então a criança já vai se preparando, já vai criando a expectativa de ouvir uma história. E no chão da sala de vocês, ou então no sofá, no tapete, nas almofadas, enfim, ali pode ser realizado o momento da contação de história. Depois de comunicar à sua criança, vem aquele procedimento, preparar os materiais. Qual material usar, qual história contar. Com relação à história, é só usar a imaginação. Com relação aos materiais, nós podemos nos preparar um pouquinho antes. Mas com coisas simples, nós podemos contar grandes histórias. Um exemplo? Era uma vez uma cozinheira que estava preparando a receita de família. Essa receita era doce, salgada, comia-se quente, comia-se frio. Invente, use a sua imaginação. Ou ainda, nós podemos contar a história usando uma linha. Era uma vez uma dona aranha que gostava de escalar a parede, mas ela também gostava de fazer teia. Um dia, enquanto ela estava produzindo uma parte da sua teia, algo aconteceu. E o que será que aconteceu? Use a sua imaginação. Era uma vez um fazendeiro que saía todas as manhãs pela sua fazenda porque gostava de ouvir o canto dos pássaros. Mas um dia, além do canto dos pássaros, ele ouviu um outro som. Que som era este? Era um som assustador? Era um som encantador? Use a sua imaginação. Ai, Priscila, mas os dias são tão corridos. Não temos tempo para sentar na sala e ficar contando histórias. Mas eu digo para você que isso não é motivo para deixar de contar histórias. Você pode contar história, por exemplo, na hora do banho. Pois é, leve vários brinquedos, invente uma história. Ou ainda, leve recipientes. Era uma vez um menino que gostava de passear pela floresta. Um dia ele decidiu ir mais longe e foi aí que ele ouviu o barulho de águas. E então, ele continuou a caminhada e foi quando ele se deparou com uma cachoeira de águas cristalinas. E aí, o que será que esse menino fez quando encontrou essa cachoeira? É só inventar, é só imaginar. Não deixe de contar histórias para suas crianças. Seja um contador de histórias. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até mais!